Professor, eu queria mudar a pauta aqui para ver se o senhor ajuda a gente a entender um pouco também dessa estratégia agora do Fábio Weingarten e do Cid também na defesa deles. Vamos lembrar que o Cid já deu mais de 12 depoimentos à Polícia Federal e a gente tem uma atualização aqui da nossa colega Juliana Dalpiva, que ela diz o seguinte na coluna dela: na véspera em depoimento de abril, tá? Um desses 12 que o Cid deu à Polícia Federal. Cid avaliou que Bolsonaro o arrastava para a lama. Vamos dar uma lida aqui, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos da matéria para a gente conversar. Então ela conta assim: nas conversas que manteve por WhatsApp com o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, então presidente, também fez desabafos sobre o ex-chefe. Cid admitiu que se sentia sendo arrastado para a lama por causa de Bolsonaro. Só que isso foi dito, gente, no dia 4 de abril. Então, no dia 4 de abril, o Weingarten enviou um texto do jornalista Ricardo Noblat no portal Metrópolis, dizendo que esse texto tinha o título "Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores". E aí, o oficial, o Cid, né, no caso, que é citado nesse texto, como um dos auxiliares mais próximos ali ao núcleo de Bolsonaro, responde ao ler essa mensagem, abre aspas, "não deixa de ser verdade". Fecha aspas. O que eu queria pensar aqui, queria pedir a sua ajuda. Esse texto e essa resposta do Cid foi enviada na véspera de um depoimento à Polícia Federal no dia 4 de abril. Será que também já não é uma mensagem velada, um certo combinado entre os dois também, para ir já tirando o corpo fora? Porque eles já estavam super enrolados. O Cid já tinha dado outros depoimentos, o Fábio sabe também que seria envolvido de alguma maneira. Será que é isso mesmo? Concorda ou já é uma maneira de ir tirando um pouco a culpa do cartório? Professor, como é que o senhor analisa essas mensagens? Muito bom, Vivian. Eu acho que você tem toda a razão. A situação do tenente-coronel Mauro Cid e do general, o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, é uma situação muito grave. E será muito difícil. O Exército pode não abandoná-los de maneira ostensiva, mas será muito difícil para o Exército manter apoio aos dois, porque as provas se avolumam. Não somente se avolumam, como são propriamente vergonhosas para o Exército brasileiro. Nesse sentido, o tenente-coronel Mauro Cid provavelmente já está negociando algum tipo, eu não sei se delação premiada, Vivian, porque delação premiada exigiria que ele apresentasse prova objetiva de todos os fatos criminosos nos quais ele esteve envolvido. Porque para delação premiada, você não pode ocultar nada. Você é obrigado a revelar tudo e apresentar documentação. Eu não creio que o Mauro Cid chegue ao ponto de uma delação premiada, porque ele estaria comprometendo o Exército Brasileiro. Porque o Exército Brasileiro está envolvido. Uma das razões pelas quais, e eu disse isso aqui numa conversa com vocês, lá atrás, deve ter uns 2 meses, eu disse, olha, o Exército dificilmente abandona o Mauro Cid. Mas por quê? Porque o tenente-coronel Mauro Cid é o ponto de ligação. Pode ser a porta aberta para que nós finalmente compreendamos, por exemplo, o que aconteceu no Ministério da Saúde sobre a liderança do general Pazuello. Então, uma delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, eu acho muito difícil, porque necessariamente comprometeria todo o Exército. Agora, uma confissão pontual em relação ao caso das joias, talvez em relação à tentativa golpista, isso me parece que está em andamento. Ou, caso contrário, não faria muito sentido esses depoimentos tão longos à Polícia Federal. Ele não pode ficar durante 12 horas para a Polícia Federal dizendo eu permaneço em silêncio, eu permaneço em silêncio. E que esta mensagem tenha sido enviada em abril, ora, em abril já é uma coisa muito suspeita que essa mensagem tenha sido enviada. É claro que em alguma medida o Mauro Cid agora precisa pensar em salvaguardar. E Vivian, não é só ele não, é a ele, a esposa, porque a esposa também está envolvida, tanto em mensagens de articulação golpista, a esposa também está envolvida na questão de fraudar os cartões de vacinação. Me parece, para concluir, Vivian, me parece que é algo muito importante que está acontecendo agora no Brasil, no âmbito da Polícia Federal. As investigações começaram logo após o 8 de janeiro. Já no 9 de janeiro, houve a prisão dos que estavam no acampamento de Brasília, que haviam participado da tentativa de golpe no dia anterior, já a partir do 9 de janeiro. O processo principiou por os que estavam ali na ponta do processo, que eram certamente os menos importantes.
sem nenhum assodamento, sem nenhuma pressa, sem nenhum resquício lava-jatista, a Polícia Federal está acumulando tijolo sobre tijolo. Quando essa casa estiver construída, quem vai ficar dentro dela é o Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse sentido, é evidente para o tenente-coronel Mauro Cid que ele já enfrenta a possibilidade de uma prisão que não é pequena. Quer dizer, a prisão do Mauro Cid e do pai, a prisão do general e do tenente-coronel, já pode ser uma prisão de muitos anos. Uma confissão pontual, creio que é o que está em jogo agora. Nesse sentido, essa mensagem, claro, já é uma forma de se isentar, porque ele está dizendo claramente: eu, como ajudante de ordens, portanto, seguindo a hierarquia militar, não pude senão obedecer às ordens de quem? De Jair Messias Bolsonaro. A situação do Bolsonaro piora a cada dia. E é importante, ela não está piorando de maneira assodada. São as provas que são eloquentes.